capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 8. Então é 1 João. Isso. Eu falei João, mas é 1 João. Isso. É esse aqui mesmo? Ah, tá, é verdade. Ele começa. É aqui mesmo, queridos. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua serva, eis aqui a tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos ouvir a tua voz, porque nós temos no nosso coração um ardente desejo de te adorar. E por isso nós viemos à tua casa, para adorar o teu nome, para te agradecer pelas bênçãos e também para aprender a respeito do Senhor, da tua palavra e daquilo que o Senhor espera de nós, ó Pai. E nesta noite nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que o Teu Espírito Santo fale conosco poderosamente, Senhor. E desde agora, no nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer espírito, toda força contrária neste lugar, toda incredulidade, toda ansiedade, tudo aquilo que veio, Senhor, para roubar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos que apenas o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade para agir e falar neste lugar. Declaramos também que as nossas mentes estão abertas, que os nossos ouvidos estão atentos e que o nosso coração, Senhor, está pronto para receber, obedecer e praticar a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Gosto muito de verão, não, gente. O calor me dá um certo incômodo, né? Nós moramos no Brasil e em Uberaba, então a gente não tem muita escolha, né? Temos que aprender a conviver com os trópicos. A nossa cutis, muito branca, sofre com o calor, né? Tantas alergias, mas o Senhor nos dá força. Queridos, nessa noite que nós temos para falar com vocês está baseado neste texto de João, sobre a mulher pecadora, aquela que levaram na presença de Jesus para que ele desse o veredito final a respeito dela, mas principalmente para testar
o nosso mestre. E mais uma vez ele foi aprovado e se saiu maravilhosamente bem no teste que fizeram com ele, né? Graças a Deus, a IBVB tem sido uma igreja marcada pela palavra fiel e verdadeira dos céus. Todos os nossos irmãos que têm subido aqui têm trago palavras de Deus para as nossas vidas, né? Tem trago alimento verdadeiro. É o que nós temos buscado neste tempo realmente. Que o que sair deste púlpito seja realmente para cura, seja realmente para que nós venhamos aprender realmente como deve ser a vida de um cristão. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos um código de conduta para obedecer, né? Nós temos nós somos aqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos do céu. E o céu tem um código de conduta. E é sobre ele que todas as noites nós estamos aqui falando, né? Todas as noites os pastores, os irmãos que estão vindo aqui pregar, estão te ensinando como você viver bem nessa terra. Estar sendo preparado para morar no céu. Domingo passado o pastor Wellington trouxe uma palavra falando sobre conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não sabemos quem nós somos no Senhor, mas principalmente quando nós não sabemos quem o nosso Deus é, o que a palavra de Deus diz sobre Ele, sobre nós, a gente perece. A gente sempre mete os pés pelas mãos e cai em cada conto da carochinha e é enganado e levado por tantos ventos de doutrinas, por tantos intelectualismos que passam por aí, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou numa área em que, nas duas áreas em que eu atuo fortemente, são as duas áreas em que todo mundo acha que pode dar palpite, né? Na minha vida profissional, eu sou professora. Todo mundo acha que pode ser professor, né? Eu sei um pouquinho mais, eu acho que eu já estou pronto para ir lá e dar aula. E a gente sabe que não é bem assim, né? Todo mundo pode passar alguma coisa para alguém. Mas para você ser um bom professor, você tem que se capacitar para isso. E ser pastor também não é muito diferente. Ser pregador também não é muito diferente, né? Todo mundo às vezes se mete a dar palpite na teologia. Pessoas que talvez nunca passaram perto de Deus, nem sabem quem Ele é, se põem a dar palpite a respeito da palavra e de quem o Senhor é. E a semana passada, nós fomos no congresso, né? Quem é professor aqui foi no congresso de educadores. Primeiro dia, gente, eu fiquei muito irada no primeiro dia do congresso. Mas muito irada. Eu tive que me recolher a minha insignificância e ficar quieta, porque realmente nós não poderíamos falar nada. Mas a gente teve que escutar algumas coisas que doeram muito nos nossos ouvidos. E uma das coisas que eu ouvi foi o mito do paraíso. O mito de Jesus. Jesus é um mito. E aquilo me doeu profundamente, né? Como que alguém tem coragem de dizer que o Salvador, o maior homem que já pisou nessa terra, que tudo aqui clama e diz quem Ele é um mito. Mito é algo que não existiu, algo criado pela imaginação do homem, né? Jesus é real, foi real, é real. E o mito do paraíso me incomodou mais ainda, porque o que aquele homem diz, aquele doutor, um cara muito inteligente na área dele, ele realmente é muito bom. Mas quando ele se mete na teologia, aí a coisa dá muito errada. O que ele disse? Que quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, Ele disse para o homem, não coma dela, porque você vai ter conhecimento. E o conhecimento não é bom. E o que ele estava querendo dizer ali? Que quando Deus não quer que você tenha conhecimento das coisas, porque quando você conhece as coisas, quando você tem conhecimento, inteligência, ou você se torna um cientista, um pesquisador, você vai descobrir que ele é um mito. E eu falei, opa, não é bem assim. Porque o que a palavra de Deus mais diz o tempo todo é, busca o conhecimento, adquire a sabedoria. O Senhor quer te dar conhecimento profundo
de todas as coisas. O Senhor quer te dar a sabedoria, aptidões naturais, mas a sabedoria, essa só o Senhor pode te dar. E essa o Senhor fala: pede que eu vou te dar sabedoria. Então nós precisamos pedir para o Senhor nos faça ter inteligência, conhecimento e sabedoria, para que a gente nunca se afaste do Senhor, da tua palavra, dos teus preceitos. Então, quando nós voltamos para essa palavra de João, quando Jesus foi confrontado por aqueles fariseus, os fariseus, queridos, eram os religiosos daquela época. Se nós formos fazer uma contextualização, seriam hoje os pastores, seriam os padres, seriam os chefes de sinagoga, seriam os religiosos, os detentores do conhecimento teológico. E eles pegaram aquela mulher em flagrante adultério e trouxeram até Jesus. Mas notem algo muito interessante. Onde Jesus estava, onde ele tinha passado a noite? No verso 1, onde Jesus estava? No Monte das Oliveiras. O que ele estava fazendo ali no Monte das Oliveiras? Orando, buscando do Pai sabedoria. E quando ele desce de manhã, o povo se aproxima dele para ouvir o que ele tinha para falar, porque Jesus era totalmente desejável, né? As palavras dele eram sabedoria pura, e aquele povo se aproxima dele, e aqueles fariseus trazem aquela mulher. E se ela foi pega em flagrante adultério, provavelmente ela estava desnuda, ela estava despida. Então eles colocam aquela mulher no meio da roda ali onde estava aquela multidão, e Jesus então abaixa a cabeça, provavelmente porque ele ficou envergonhado, né, de olhar para aquela mulher, e ele começa a escrever na areia. E aqueles homens dizem: nós pegamos essa mulher, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E você? O que você vai dizer a respeito dela? Vocês acham que aqueles homens realmente queriam justiça? Vocês acham que havia algum tipo de misericórdia naquele coração, naqueles corações, a respeito daquela mulher? Eles estavam tentando pegar Jesus. Eles queriam um motivo para matar Jesus. Ele incomodava demais. As coisas que ele diziam entravam no coração deles como faca. E entrava, incomodava, e fazia com que eles percebessem os erros, os pecados, as falhas. Jesus veio pregar um evangelho novo, ele veio cumprir a lei. E aquilo incomodava grandemente aqueles fariseus, aqueles homens daquela época. E eles queriam um motivo para matar Jesus. Então por que eles fizeram essa pergunta? É preciso que você entenda que os judeus naquela época estavam sob o domínio do Império Romano. Eles não decidiam sobre as leis. O Império Romano, apenas os romanos é quem diziam quem matava, quem vivia ou quem morria. Então o que eles queriam? Que Jesus fizesse alguma coisa errada, que Jesus infringisse a lei, para que eles pudessem ter um motivo para matá-lo. Eles não tinham motivo nenhum. Jesus não descumpria a lei hora nenhuma. Ele andava de maneira irrepreensível. Se ele dissesse assim: ela tem que morrer, a lei de Moisés não fala isso? Foi pega em pecado, foi pega em adultério, ela tem que morrer. O que eles iam dizer? Você é cruel, você é mau, você não diz que ama? Olha a crueldade, olha o assassinato aí. Você não tem direito de dizer que ela deve morrer. Só a lei romana é que deve dizer. E se porventura Jesus dissesse assim: não, ela não deve morrer, vamos perdoar o pecado dela. O que eles iam dizer para ele? Então você não respeita a lei de Moisés. E Moisés, queridos, era para eles a figura de maior respeito, era a autoridade eclesiástica, era a referência espiritual, era a referência de homem, era a referência de tudo para o povo de Israel. E se Jesus infringisse a lei mosaica, ele perderia completamente a moral para o povo daquela época. Eles iam dizer: aí, tá vendo? Não respeita a lei de Moisés.
Ele está desonrando as leis de Moisés. Lembrando que, olha para vocês verem como eles eram capciosos. Aquele costume de apedrejamento há muito tempo já estava extinto. Já não se apedrejava mais. Mas eles foram buscar um pretexto para pegar Jesus. E naquela hora, Jesus abaixou a cabeça, começou a escrever na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu ali, né? Há tantas conjecturas a respeito do que ele estava escrevendo. Alguns dizem que ele escrevia o pecado daqueles homens na areia. Outros dizem que ele escrevia algumas leis de Moisés. Ali ninguém sabe o que ele escrevia. Mas o que ele queria naquele momento era tirar os olhos do povo daquela mulher e olhasse para ele. Ele estava chamando a atenção, chamando o foco do povo para ele. E naquele momento, com muita sabedoria, ele disse assim: aquele que não tiver pecado, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele pegou aqueles homens aonde mais era importante para eles. Ele pegou aqueles homens na sabedoria deles. Eles foram para pegar Jesus, mas eles deram de cara com alguém mais sábio, mais amoroso, mais cheio de graça. E nenhum deles ousou. Quem ousaria? Quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui ousaria pegar em uma pedra e atirar contra aquela mulher? E imediatamente aqueles homens caíram em si e foram saindo um a um após o outro. E quando Jesus olhou, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Jesus. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. E a partir dali, o Senhor Jesus ganhou uma amiga, uma adoradora, uma seguidora fiel, que seguiu com ele até a cruz, né? Foi uma discípula amada. A Bíblia não fala de mulheres discípulas, né? Mas ela foi uma seguidora de Jesus que caminhou com ele. E realmente ela encontrou perdão, quebrantamento, arrependimento, e a vida dela nunca mais foi a mesma. Queridos, nós vamos trazer para o nosso contexto de hoje, nós vamos trazer para os nossos tempos de agora. Nós podemos ver que nós, às vezes, nós homens religiosos quando eu digo que tenha uma religião, não no sentido pejorativo da palavra religioso, né? Mas nós que professamos uma religião, somos cristãos, muitas vezes nós também somos pegos no nosso farisaísmo, olhando para as pessoas e julgando as pessoas, condenando as pessoas. Às vezes quando a gente descobre que alguém tem um pecado, tem um erro na vida, né? Como o nosso dedinho se apressa para acusar. Como a gente se levanta cheio de justiça própria para apontar o erro, para apontar o pecado e para dizer: escuta, pastor, você está sabendo que fulano está em pecado? Você está sabendo que fulano fez isso, fez aquilo outro? E o pastor, às vezes, muitas vezes, né? Fala: oh, meu Deus, claro que eu sei. Mas quem sou eu para tirar a primeira pedra? E às vezes aquelas pessoas não querem trazer para perto, não querem trazer o pecador para ser confrontado, para ser tratado, para ser restaurado, né, pastor? Muitas vezes as pessoas querem apenas uma punição. Muitas vezes quer ver apenas aquela pessoa ser julgada e condenada e receber um castigo e receber uma punição à altura. E falta em nós muitas vezes misericórdia, queridos. Falta em nós muitas vezes um olhar de amor, um olhar de Jesus sobre os pecadores desta época. Sabe uma coisa interessante que nós temos aprendido? Que Jesus nunca é pego de surpresa pelas fraquezas humanas. As fraquezas humanas não incomodam Jesus. O seu pecado não incomoda Jesus. Ele conhece as suas fraquezas, Ele sabe onde é o seu problema. E isso não o incomoda, e isso não faz com que Ele te ame menos. Sabe, o que realmente incomoda Jesus profundamente é quando nós
nós nos achamos melhor do que o outro e nos levantamos para julgar, condenar e apontar o dedo, achando que somos bons em alguma coisa. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo. Ah, mas eu não adultero, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não minto, eu estou cheio de justiça própria. Fulano faz tudo isso. A partir do momento que você age dessa forma, você está apagando totalmente a graça de Deus. Eu não estou aqui, queridos, fazendo apologia ao pecado, não é nada disso, né? O pecado na nossa vida, ele deve ser identificado e totalmente extinto. O que Jesus disse para ela? Vá, não peques mais. Foi isso que ele disse para ela. Mas às vezes nós, como igreja, a gente diz assim: vem cá, nós vamos te punir e depois você vai. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Não é vá, o Senhor perdoa a sua vida, Deus retira o seu pecado, Deus faz nova todas as coisas na sua vida, vai servir ao Senhor e não peques mais. É isso que o Senhor espera da noiva, da igreja dele. E muitas vezes o Senhor está provando o nosso coração, as motivações do nosso coração. Isso é que é importante para Deus. Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Você já parou para se perguntar isso? Por que você faz o que você faz do jeito que você faz? E aqui é uma pergunta para Deus, nas coisas de Deus. Por que você vem na igreja? Por que você dá seu dízimo? Por que você mudou sua postura depois que você se converteu? Por que você muitas vezes mudou até sua aparência depois que você se converteu? Principalmente nós mulheres, né? Porque às vezes quando a gente gosta, né, nós usamos decotes muito profundos, roupas muito curtas, muito justas. Nós fazemos questão de fazer exposição da figura, né? Mas quando a gente vem para o Senhor, o Espírito Santo começa a nos incomodar. Fala: opa, você é uma mulher casada, você é uma mulher de Deus, seu corpo é para o seu marido. Que tipo de atenção você está chamando? Se você é uma moça solteira, que tipo de atenção você está chamando, vestindo? Que tipo de homem você vai atrair? Com essa postura, com essa aparência. E o Espírito Santo começa devagarzinho a nos mostrar. Ninguém precisa falar nada, precisa? Né? Às vezes você vai chegar na igreja, alguma irmã mais abençoada vai olhar para você e falar: querida, Deus é justo, mas a sua calça tá uma justiça exacerbada, né? E aí você vai entender, fala: opa, né? É verdade, para vir na igreja não dá para vir assim. Mas aí quando você vai na festa da amiga, a calça serve. Quando você vai no supermercado, a calça serve. Então, quando é assim, você apenas mudou o código de conduta daquele lugar que você vai. Porque quando a gente entra na igreja, todo ser humano é assim, queridos. A gente entra num lugar, nós temos uma habilidade sensorial de fazer a leitura daquele lugar. Você entra num lugar mais chique, mais elegante, você faz o quê? Você começa até a falar mais baixo, né? Você começa a andar mais assim, fala baixo. Você pega o copo até assim, não levanta o dedinho, né? Você fica toda cheia de postura. Você chega num lugar que o pessoal é mais largado, você fica mais largado também, mais à vontade. E quando a gente chega na igreja, a gente também começa a se ambientar. A gente também começa a tomar a forma da igreja. Mas às vezes a gente só muda a nossa aparência. Às vezes a gente fala como crente, a gente veste como crente, a gente canta como crente. Mas tem algo ainda profundo lá no nosso interior que ainda não foi tocado pelo Senhor. Algo que ainda precisa ser visitado pelo Espírito Santo. E é sobre isso que noite após noite, célula após célula, nós estamos querendo incutir no coração de vocês. Que a mudança verdadeira é de dentro para fora. Que não é apenas você se adequar a um estilo religioso, não é apenas você cantar certas músicas, não é apenas você vestir certas roupas, não é apenas você incorporar o evangeliquez no seu dia a dia, mas é muito mais que isso. É uma mudança de dentro para fora.
É você entender quem você realmente é em Cristo. É você saber quem você é de verdade, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Às vezes nós mudamos apenas a aparência, mas o nosso coração ainda continua nas mesmas maldades, nos mesmos pensamentos. O pecado, ele tem frutos. E os frutos do pecado estão lá em Gálatas 5:16, se não me engano, né? Os frutos do pecado estão todos lá. Ira, nervosismo, ódio, tantos frutos da carne. E às vezes aqueles frutos nós já conseguimos até vencer nas nossas vidas. Nós já estamos até bonzinho nos frutos. O Senhor Jesus quer ir um pouquinho mais profundo. O Senhor Jesus quer tratar a iniquidade do seu coração. Talvez tem coisas que você já não cai mais. Existem pecados que antes você praticava, mas hoje você não peca mais naquilo. Os frutos já foram extintos. Mas o Senhor quer ir um pouquinho mais profundo na sua vida. Ele quer tratar a raiz da iniquidade que ainda existe no seu coração. E é sobre isso que o Moriá faz. É isso que o Moriá faz nas nossas vidas. Ele destampa o nosso coração e mostra a raiz de iniquidade que está lá dentro. A partir do momento em que os frutos do pecado são extintos na nossa vida, que nós começamos a caminhar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor, a gente não começa mais a vigiar as nossas atitudes, porque essas já estão, né, tranquilas com o Senhor. A gente começa a vigiar os nossos pensamentos. Nós não podemos impedir que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, não é verdade que a Bíblia diz? Mas você pode impedir que ele pouse. Você pode impedir que ele faça ninho. Ser tentado todos nós vamos ser, queridos. O pássaro vai voar, muitas vezes ele vai até pousar na nossa cabeça. A tentação vai vir sobre todos nós, faz parte. Estamos na terra, num corpo ainda terreno. Mas você pode impedir dele fazer ninho. Quando os pensamentos, quando as insinuações malignas começarem a soprar no seu coração, você vai falar: eu rejeito isso em nome de Jesus. E vai ter pensamentos que você vai até pensar que é seu. Ai, eu queria tanto morrer. Ai, como eu queria morrer. Essa vida não tem graça nenhuma. Você não quer morrer. Isso não vem de você. Deus não quer que você morra. Deus é um Deus da vida. Deus é um Deus que veio para que você tenha vida e vida em abundância. Esse pensamento não é seu. De onde vem esse tipo de pensamento, queridos? É contra essas coisas que nós temos que lutar todos os dias. Contra as insinuações, contra os pensamentos que ficam na nossa cabeça, nos tentando, nos roubando aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Vocês entendem isso? Às vezes nós não praticamos mais uma série de pecados, mas os nossos pensamentos ainda estão presos. Nós ainda olhamos com maldade. Nós ainda somos rápidos para julgar. Nós nos sentamos com os nossos amigos para fazer uma confraternização entre irmãos. E de repente, quando a gente percebe, a gente está fazendo churrasquinho de pastor, picadinho da liderança e assado de irmão da igreja. Isso é tão fácil. Maledicência, julgamento. Tão fácil julgar o pastor Erlon, né? Ele está aqui todo domingo. Tão fácil olhar para ele, achar um monte de defeitos. Tão fácil julgar o pastor Wellison, a pastora Doris, o grupo de louvor. Tão fácil. Falar, queridos, é tão fácil. Julgar, apontar, ver os erros é tão fácil. Mas é tão difícil alguém que chega e fala: vem cá. Sabe que se o Senhor fizer assim, 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 vai ser tão bom. Poucas pessoas fazem isso, né? Poucas pessoas chegam perto de você e apontam a sua fraqueza, o seu problema com amor. A gente tem mais facilidade para falar nas costas. E mais difícil ainda é a gente dobrar o nosso joelho e falar para Deus a respeito do pastor, do irmão, ou seja lá quem for que estiver incomodando, o seu marido, né? Nós estamos aqui no culto de família. Nós temos uma facilidade para falar mal do nosso marido, da nossa mulher. Mas temos uma dificuldade para dobrar nosso joelho e orar por eles. O Edmar deu um testemunho aqui. Me chamou tanta atenção que ele disse: eu nunca tinha orado com a minha esposa.
Você é o sacerdote da sua casa. Quantas vezes você já pegou na mão da sua mulher e abençoou a vida dela e orou sobre ela e liberou as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes os seus filhos já te viram entrar no quarto e chorar na presença de Deus? Se você não tem feito isso, querido, tome essa postura a partir de hoje. Você é o homem da casa, o sacerdote do lar. E se você, mulher, o seu marido ainda não é cristão, não tem Jesus ainda, tome você à frente. O poder de uma esposa que ora, vocês não têm noção. O poder de uma mulher que se dobra diante do Senhor e ora, vocês não têm noção. Deus não te chamou para você fazer aquilo que o homem faz. Deus te chamou para você fazer aquilo que ele não dá conta de fazer. Então assume a sua postura de mulher de Deus, de mulher que clama, de mulher que ora, geradora de vida. Nós mulheres somos geradoras de vida. E voltando aqui atrás um pouquinho para falar sobre a língua, né? Como às vezes a gente senta e fala e não temos problema de falar do outro e vamos gerando fofoca, maledicência, aquilo vai ficando no ar, ressoando no ar. Vocês lembram um dia que eu falei sobre quarks aqui na frente? Sobre a menor partícula do universo, que é chamado quarks, e que ele governa a formação e a energia de todas as coisas. São pequeníssimas, mas minusculosíssimas partículas, que é o som. O quarks é o som que reverbera, tudo é energia e som. Se nós entendêssemos isso, a gente vigiaria muito mais a nossa boca. Se nós entendêssemos o poder que tem a nossa língua, e isso não é novo, não é porque o cientista falou, não é porque o neurocientista disse, não, é porque está na Bíblia, lá em Deuteronômio, a morte e a vida estão no poder da língua. E lá em Provérbios diz assim: quem bem a governa, comerá do seu fruto. Muito das coisas que nós estamos vivendo hoje nas nossas vidas é fruto que nós estamos colhendo na nossa boca que não cala. Muito do que nós estamos vivendo hoje é porque esse órgão tão pequenininho aqui, como diz Tiago, né? Mas que tem o poder de incendiar tudo, nós não sabemos guardar ele dentro da boca. E a gente fala, e a gente fala, e a gente vai criando uma atmosfera na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Adoração, queridos, é você quebrar toda essa energia negativa, tudo aquilo que foi lançado de mal, todas as palavras negativas que estão reverberando por aí. A adoração é o contrário disso. Você acha que Deus precisa que você fale que Ele é santo? Você acha que Deus precisa que você fale que Ele é exaltado, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso? Você acha que Deus realmente precisa que você cante para Ele? Lá no céu tem anjos, arcanjos, querubins maravilhosos que cantam maravilhosamente bem. Os 24 anciões estão diante dele todo o tempo, declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Deus não precisa da nossa adoração. Mas quando nós começamos a adorar a Deus, a nossa fofoca, a nossa maledicência começa a perder força na nossa vida. Nós paramos de perder tempo falando besteira e começamos a nos aproximar mais do céu e mais de Deus. Sabe por que às vezes nós não estamos vendo mais o poder de Deus nas nossas reuniões? Sabe por que nós não estamos experimentando mais do poder de Deus nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso trabalho? Porque nós estamos falando demais. Os céus estão abertos neste lugar. Quando nós estávamos adorando aqui o Senhor, a presença de Deus estava aqui. Eu queria que você pudesse ver o que eu estava vendo aqui com os meus olhos abertos. Eu gostaria que você pudesse ver. Mas sabe por que às vezes ainda a gente não vê? Porque ainda estamos presos. A nossa boca ainda não aprendeu a glorificar, exaltar e trazer o céu na terra. Nós ainda falamos demais. E nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Uma boca às vezes muito suja. Lembra quando Isaías entrou na presença de Deus? O que Isaías disse para Deus? Primeiro,
ai Deus, tem misericórdia de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Não foi essa a oração de Isaías? Aí, glória de Deus na igreja, mas a gente não sabe nem ter glória de Deus no nosso quarto. Nós não sabemos nem atrair a glória de Deus sobre a nossa casa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus colocou um chamado na sua vida, se Ele te disse que você vai para as nações, se Ele te disse que Ele tem um ministério para você, Ele é fiel para cumprir. Mas começa a ser aprovado na sua casa. Deus vai te colocar aonde Ele quer te colocar, quando você for aprovado pelos homens. Deus não quebra princípios. Vocês entendem isso? Quando a sua vida estiver de acordo com aquilo que o Senhor quer para você, você não vai precisar querer, porque o seu marido vai chegar para você e vai falar, vai, porque você tem o que ensinar para essas mulheres, para esses homens, você tem o que dizer, vai, porque você é exemplo. A sua mulher vai chegar para você e vai falar, marido, você não pode ficar calado, vai, Deus precisa te usar, você tem coisa de Deus demais, você não pode ficar aqui. O seu pastor vai te chamar e vai falar, vem cá, você é um talento desperdiçado no meio dessa igreja, Deus está me mostrando algo a seu respeito. É diferente. Deixa Deus te ver no meio da multidão. Deus está procurando você no meio da multidão. Você precisa ser reconhecido no céu, querido. Sabe, vai chegar um dia que o Senhor Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E Ele não vai falar isso para os descrentes não, porque esses já foram. Ele vai falar isso para os crentes. E estes mesmos homens vão olhar para o Senhor e vão falar, como assim? Mas em teu nome nós expulsamos demônio, mas em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus vai falar para eles, eu não vos conheço. Não tem intimidade com o Senhor, não tem identidade no céu. Deus está te chamando para o secreto, para o seu quarto. Deus está te chamando para você dobrar o seu joelho, aonde não tem aplauso, aonde ninguém te vê. Deus está te chamando para você ser aplaudido e conhecido no céu. E automaticamente você vai ser reconhecido na terra. Teve um dia, vou terminar com esse exemplo, com esse testemunho aqui. Eu estava com um problema com o irmão. Eu já contei esse testemunho, mas muitos não ouviram, eu vou contar de novo. Como às vezes a gente, queridos, é tão assim orgulhosinho, né? A gente se acha muitas vezes melhor que os outros, né? E nós estávamos passando alguns problemas com um irmão da igreja, tendo alguns atritos. E eu já estava naquele processo, o Senhor já estava trabalhando na minha vida, né? Já estava no processo de quebrantamento, de arrependimento, tudo. E eu cheguei em casa e fui orar. Falei, nossa, estou com esse problema com esse irmão, preciso orar, Deus tem que trazer luz aqui nessas trevas, Deus tem que fazer alguma coisa, né? E eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Deus, porque o fulano ele é assim, porque o fulano ele é assado, e o fulano ele faz isso, e eu não aguento mais, o fulano está me perseguindo, e o fulano, e de repente o Espírito Santo falou assim, Doris, você não é melhor do que ele em nada. Não é porque você está aqui de joelhos dobrados orando que você é melhor do que ele. Sabia que ele é meu filho também? Sabia que eu tenho o mesmo amor por ele que eu tenho por você? Você está falando mal do meu filho, que eu amo muito. E eu não estava fofocando não, que eu estava falando para Deus. Vocês estão entendendo? Eu estava contando para quem pode resolver o problema. Não era nem fofoca. Quando eu dei por mim, eu estava debaixo da cama, berrando, chorando e pedindo perdão para Deus. Falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Que coração feio é esse, Senhor? Como eu sou feia, Jesus. E quando eu digo isso, queridos, estou falando de aparência, não, né? Porque aparência a gente é até bonitinho, né? A gente passa um negocinho na cara, a gente veste uma roupinha, arruma um cabelinho, a gente fica até apresentável. Mas o Senhor quer te mostrar seu coração.
onde ainda há trevas ali dentro, onde ainda há coisas que ninguém vê, mas que o Senhor está vendo. O Senhor estava vendo o meu orgulho ali. Eu me achava mais espiritual, mais abençoada, mais ungida do que o meu irmão. E naquela tarde eu fui confrontada pelo Espírito Santo de Deus. Eu levantei, olhei para o Elson e falei, me leva lá na casa do fulano, eu preciso falar com ele, eu preciso pedir perdão para ele. Fui pedir perdão, graças a Deus, fui restaurada. Acabou, não tem mais problema, o Senhor me perdoou. E eu aprendi uma lição. Que Deus tem ciúme dos filhos dele. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme daqueles que ele ama. Um pai vai falar mal do filho para o pai, para você ver uma coisa, não é? Chega lá para o Elson e fala, ó, Elson, o Caio, vou te contar um negócio. O Elson até sabe dos problemas do Caio, melhor do que você. Muito melhor do que você. Mas ai, se alguém for falar, não é? A gente pode falar. Mas ninguém pode falar. Deus pode mostrar seu coração para você. Deus quer te mostrar as áreas da sua vida em que ainda você está no controle, que ainda você não entregou para o Senhor, onde Deus ainda não é prioridade na nossa vida. Deus ainda não é prioridade nas nossas vidas. Nós estamos dando o resto para Deus, dia após dia, semana após semana. É resto, é se der, é se sobrar. Você tem um concurso segunda-feira, uma prova muito importante que você vai prestar. Você chega para o seu pastor e fala, pastor, ora por mim, eu vou prestar uma prova segunda-feira. Na sexta-feira tem o aniversário da sua vovó. Você vai para o aniversário da sua vovó, fica lá até meia-noite, fazendo a maior festa com a vovó. Aí no sábado tem o churrasco dos irmãos da igreja. Aí você vai para o churrasco dos irmãos da igreja e fica até 2 horas da manhã. Aleluia, glória a Deus, amém. No domingo tem um almoço abençoado da célula. Você vai para o almoço da célula e é uma bênção. Uhul, aleluia. Aí domingo à noite você liga para o pastor e fala, pastor, amanhã eu tenho uma prova. Eu preciso estudar para a prova do concurso amanhã. Eu não vou na igreja. Vocês entendem? Como Deus ainda não é prioridade nas nossas vidas. Nós não abrimos mão de nada, mas nós abrimos mão do culto. Nós não abrimos mão de nada, mas nós abrimos mão da célula. O pastor vai entender? Claro que o pastor vai entender. Seu líder vai entender? Os irmãos da igreja vão entender? Claro que sim. Mas provavelmente a prova não vai ser muito abençoada, não. Porque alguns princípios estão sendo quebrados. Deixa Deus ser prioridade na sua vida. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. E aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não vamos apontar, não vamos julgar. Vamos orar e amar. Para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Deixa Deus mostrar seu coração nessa noite. E peça para Ele te ensinar a amar. Se você já é forte em algumas áreas, o seu irmão ainda está fraco, não aponte, ore por ele. Amém? Senhor Jesus, nos dê um coração parecido com o teu. Um coração que ama, um coração que perdoa. Tira da nossa boca o julgamento. Tira da nossa língua, Senhor, tudo aquilo que nos separa de Ti. Tira da nossa língua a maledicência. Nos ensina a governarmos bem, a profetizarmos, a liberarmos palavras de vida, a liberarmos, Senhor, palavras, Senhor, proféticas sobre as nossas casas, os nossos filhos, as nossas famílias. Ainda somos tão almáticos, Senhor. Ainda somos tão conduzidos, regidos pelas nossas emoções. Ah, Senhor, mas nos liberta de nós mesmos. Que nessa noite o Teu Espírito Santo traga luz às nossas trevas. E que nós possamos olhar para o outro com mais misericórdia, com mais amor.
Senhor, que nós possamos ver com os olhos do Senhor, olhos, ó Pai, que não julgam, mas olhos que perdoam, olhos, Senhor, de pessoas que mostram e apontam o problema, mas com amor e trazendo a cura, Senhor. Nos ajude a ser cura, nos ajude a ser solução, nos ajude a ser bênção por onde quer que nós venhamos a passar, Senhor. Em nome de Jesus assim nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do seu perdão. Eu cansei, Senhor, de sofrer, de ter esse vazio na minha alma, dessas dores que eu tenho vivido, mas eu entendi que eu preciso do Senhor, que só o Senhor muda a minha vida, e eu quero, Senhor, nessa hora, te entregar a minha vida. Portanto, nessa hora, eu te confesso, Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz, e com teu sangue, perdoou os meus pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está nos céus, à direita de Deus. Eu te recebo, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra, Senhor, no meu coração, e muda tudo que precisa ser mudado, e eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Alguém aqui fez essa oração? Se fez, levanta a mão para mim estar vendo. Oh, glória a Deus. Mais alguém fez essa oração nessa noite? Você, jovem que orou, vem aqui na frente. Se mais alguém orou, às vezes ficou meio receoso de levantar a mão, vem aqui na frente também, para a gente orar, porque essa é a melhor decisão. Oh, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode subir aqui você também. Cadê os intercessores? Vem cá, pastora Doris, pastor Wellison, vem cá. Glória a Deus. A melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida. Amém. Amém. Igreja, feche os olhos e estenda as mãos na direção deles. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende, Senhor. E o Senhor preparou esse dia e esse culto para que essas almas, ó Deus, fossem entregues ao Senhor. Por isso, Pai, como igreja, nós apresentamos eles ao Senhor, Pai, e te agradecemos, Senhor, pela salvação ter chegado na vida deles, Pai. Guarda eles do mal, Senhor, livra eles das ciladas de Satanás, e que eles possam, Senhor, andar nos seus caminhos, Deus. E Pai, nos usa para poder ajudá-los sempre quando precisarem, Senhor, e que no nome de Jesus, a glória do Senhor venha brilhar sobre a vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém, igreja. Oh, que noite de festa, né? Ufa. Vou dar a bênção pastoral agora e a gente já fica para a reunião, tá?